Raquel Positiva de Mário de Andrade. Conta a passagem de uma suposta professora de alemão à casa da família Souza. Uma família católica, mas cheia de mistérios e contradições. O enredo começa quando Souza Costa contrata a Elsa para ficar em sua casa para ser professora de seus filhos. Elsa muda-se então para casa, se fazendo passar por professora de alemão. Porém, a sua verdadeira missão é ensinar a arte de amar para Carlos, filho mais velho de Souza e ainda inexperiente. Elsa, que a partir de então passa a se chamar de Fraulein, começa a praticar aulas de alemão com Carlos e suas irmãs. No começo, Carlos não se anima com as aulas e não se aplica, pois ainda não mostra interesse por Fraulein, o que a deixa preocupada, já que nos seus trabalhos anteriores os meninos nos mostravam interesse mais rapidamente. Mas ele, ao reparar a inexplicável beleza de Fraulein, começa a se interessar pelas aulas e pela professora. Quando Fraulein percebe esse interesse de Carlos, regride em sua insinuação, já que seria essa a regra para fazer nascer o amor. Com esse interesse, Carlos passa a modificar sua postura, ficando mais em casa e pede que Fraulein lhe ensine piano e até a costurar, para mais tempo ficar ao lado dela. Fraulein parece fazer parte da família de tão íntima que se torna de todos os membros. Entretanto, Dona Laura, ao perceber o interesse de Carlos pela professora e sem saber da história, pede a Fraulein que deixe a casa. Fraulein vai até Souza para perguntar o porquê que não contara a Dona Laura o verdadeiro motivo de sua estadia na casa. Souza conta tudo para Dona Laura, porém Fraulein, por orgulho, decide ir embora. Entretanto, ela não queria e sofre com isso, não por amor, mas por não ter rumo. Dona Laura e Souza iniciam uma discussão sobre a permanência ou não de Fraulein na casa, mesmo sem muito interesse de ambos. Souza pede para Fraulein que ela fique e ela aceita. Fraulein, com o consentimento agora de Dona Laura, insinua-se durante a aula mais diretamente para Carlos. Ele hesita por não saber o que fazer, porém ele pede para ela se aproximar novamente e a beija. Carlos vai à noite ao quarto de Fraulein e os dois têm a primeira noite de amor, que se repete algumas vezes até que Souza, Dona Laura e Fraulein decidem que o romance deve acabar, de uma maneira trágica, com um susto. Dona Laura suspira. Já estaria acostumada com a presença de Fraulein na casa. O dia então chega. Carlos estava no quarto de Fraulein quando Souza e Dona Laura os fragam. A primeira reação de Carlos é afirmar que, se precisar, ele casa. Souza conta a verdadeira intenção com que Fraulein foi contratada. Carlos se assusta com a possibilidade de Fraulein ter ficado grávida, mesmo ela não estando. Mesmo assim, após toda a revelação, Carlos vai procurar Fraulein em seu quarto. Ela não abre a porta. Na hora de ir embora, Fraulein pede para se despedir de Carlos. Ao se despedir, ela o beija na testa, num sinal de respeito, e chora. Carlos fica diferente após a partida de Fraulein. Torna-se homem. O sofrimento causado pela partida de Fraulein demora muito para passar, mas passa. Carlos vai ao teatro, conversa com amigos, segue sua vida. Depois de anos, se reencontram de longe no carnaval. Carlos acena para Fraulein, mas sem sentimentos. Aqui foram algumas imagens que achamos sobre o livro. Ele se tornou peças, filmes e até novelas. Fala basicamente sobre uma família que contratou uma mulher para ensinar a seu filho a virar homem e a amar. Porém, eles acabam se apaixonando e isso causa muitos problemas. Por fim, ela vai embora e depois de anos eles se reencontram, mas os dois percebem que não há sentimento nenhum mais na relação. Agora a gente vai falar sobre análise, modernismo e transgressão. Mário de Andrade foi um dos pioneiros do modernismo no Brasil. Amar, verbo intransitivo, foi escrito entre 1928 e 1924, pouco tempo depois da Semana de Arte Moderna. O movimento modernista já havia lançado suas bases e preceitos. Agora a gente vai falar um pouco sobre os personagens. Souza Costa é o pai de Carlos e esposa de Dona Laura. Ele é o centro, não é afetivo, administra a casa e mantém ela. Dona Laura, ela é a mãe, sempre obedecia ao marido, era bem acomodada e burguesa. Mantém as aparências de seriedade religiosa e família. Carlos é o personagem principal. Ele é o filho de Souza Costa e Dona Laura. Ele está na adolescência, é o queridinho da família e deverá tomar o lugar de seu pai mais pra frente. Tem muita proteção do seu pai também. Elsa. Fraulein, governanta alemã, cuida da educação e instrução dos filhos, principalmente ensinar alemão e piano.
Temos também mais 3 irmãs. A mais velha, que é a Maria Luísa, ela tem 12 anos. A Laurita, a do meio, tem 7 anos. E a Aldina, a caçula, tem 5 anos.